Só dando uma rápida explicação, esse vídeo de hoje é um vídeo que eu gravei de dentro do carro essa semana, tratando sobre como está Portugal hoje em 2019 para um empresário, para um empreendedor. Se ainda vale a pena, se não vale a pena, mas assista o vídeo, é um vídeo bastante longo que eu me abro para você que assiste os meus vídeos e tire suas conclusões depois de assistir o vídeo. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e dê seu like. Uma coisa muito importante que tem acontecido, importante no fato de que mudou demais tudo em 2019, por conta dessa alteração, não houve mudança na lei de imigração. A lei de imigração continua igualzinha, tanto que quando nós fazemos um processo de visto D2, por exemplo, para um morador de um outro país que não seja Brasil, por exemplo, um boliviano, um chileno, um argentino, nós conseguimos a aprovação do visto no prazo normal, que é aqueles 90, 100 dias mais ou menos, o visto está aprovado. E o candidato vem a Portugal com o visto aprovado. O que mudou então? No Brasil, nenhum visto está sendo aprovado como era aprovado até 2018. Em dezembro de 2018, fecharam-se as portas de Portugal para o visto D2, D7, até para o D9 nós sentimos dificuldade nos últimos que nós tivemos. O processo está demorando demais, está demorando uma eternidade, está uma loucura, está algo fora do normal. Até dezembro do ano passado, nós tínhamos aprovado durante o ano 160 e poucos vistos. Do ano passado para cá, de janeiro para cá, os nossos clientes, porque a gente parou também de fazer a venda, quando sentiu que a porta foi fechada para os brasileiros, nós paramos de fazer venda, nós paramos de divulgar, eu parei de falar sobre o processo de visto, porque Portugal começou a fazer exigências ao brasileiro exclusivamente de, por exemplo, para você pedir um visto D2 de janeiro para cá, de 2019, você tem que ter um imóvel alugado ou um imóvel comprado em Portugal. Tá, e se o teu visto não for aprovado? Eu tenho um cliente agora que o contrato de arrendamento dele, de aluguel dele, começa a valer no mês de dezembro. A gente está em novembro. E esse cliente nosso já faz muitos meses que pediu o visto dele. Já foi pela VSF. E a VSF não tem informação nenhuma. E por um dos canais que nós temos de suporte dentro do consulado, nós entramos em contato com a autoridade consular no Brasil e a pessoa que me atendeu falou o seguinte: pode demorar até um ano agora para sair o visto. Eu, como assim pode demorar até um ano? Um ano demora a manifestação de interesse. Você chega em Portugal e faz a manifestação de interesse. Aí essa pessoa falou para mim assim: e a manifestação de interesse também vai fechar as portas já já. Porque quando não dava certo o processo de visto D2 do cliente, o cliente pegava um avião, vinha para cá, botava as coisas em funcionamento, ele já tinha apartamento alugado, ele já tinha empresa em funcionamento, já estava às vezes com funcionários contratados, às vezes era uma empresa que ele já tinha comprado pronta, que já estava em funcionamento, e o cliente estava lá no Brasil gastando, já tinha vendido imóvel, já tinha vendido carro, já tinha vendido tudo, estava morando às vezes na casa de parentes, e o visto não saía. Isso quando saía em 90 dias, 100 dias. Agora, com essa informação que pode demorar até 100 anos, até um ano, mas parece, né? Para quem está esperando, parece 100 anos mesmo. E não há garantias de que o visto vai ser aprovado. Pior é isso, não há garantias. Aí chega aqui, faz o pedido de manifestação de interesse, você fica num limbo documental. Eu adoro usar essa expressão, porque no limbo documental você não pode sair do país, você teoricamente estuda, né? Porque tem um monte de gente que você vai ver aí no YouTube falando pode, amparado por que lei? Aonde? Quem disse? Onde está escrito isso? Você passou por isso já? Você foi, voltou e é isso que aconteceu? Mas isso não quer dizer que vai acontecer com você também. Então, não se apoie em ideias de outros, se apoie no que a lei diz. No momento que você pede a manifestação de interesse, você fala assim: olha, eu vim para fazer turismo, ou vim para fazer negócios, não vim para trabalhar. Mas chegou aqui, a coisa demandou tempo e necessidade de que eu me dedicasse a isso. Resolvi mudar de turista para residente.
interesse e aguarda o tempo que for necessário para eles abrirem a agenda. Que isso, para abrir a agenda, pode demorar 1 ano. Nesse período você não pode sair de Portugal, mas seus filhos estudam, você tem acesso à saúde, você tem essas coisas que um país organizado, amparo ao que está aqui dentro. Se você não tiver uma carta de expulsão, você está dentro do país, você é amparado, seus filhos têm direito à educação, você tem direito à saúde. Mas uma coisa que eu queria falar que fique bem claro, porque eu sei que esse vídeo vai ter um monte de comentários, e é comentário que a minha equipe vai apagar a maioria deles. Eu não libero vídeo com comentário aberto, a gente só publica aquilo que a gente quer. Tudo B2B, primeira coisa que fez foi encerrar as operações em Portugal. Parou, fechou, demitiu todos os funcionários de Portugal. A Tudo B2B acabou com todos os funcionários que tinha, porque já que o governo não tem nada a oferecer para o nosso cliente, por que eu vou ter funcionários portugueses? Porque quem conhece as minhas empresas sabe que eu dou prioridade a contratar funcionários no país onde eu tenho unidade. Na Espanha, por exemplo, onde eu tenho escritório de contabilidade, os meus funcionários são 100% espanhóis. Eu não tenho nenhum brasileiro, nenhum venezuelano, nenhum argentino, são todos espanhóis trabalhando na Espanha. No meu escritório aqui de Portugal, era 90% portugueses. Na Tudo B2B, que é uma das empresas do grupo, nós encerramos as operações. Eu falei assim, vamos acabar com as operações em Portugal. Primeiro, porque Portugal é um país socialista. Você tem que avaliar muito bem antes de abrir um negócio em Portugal. Porque se você quer fazer tudo direitinho, tudo certinho, tudo no papel, tudo com lançamentos, tudo bonitinho, você vai morrer com imposto, porque o imposto vai te comer pela perna. Portugal é um país socialista, lembra disso. É a esquerda que governa Portugal. Eles dão tudo para o que não trabalha, e para o que trabalha paga a conta daquele que não trabalha. Normal isso num país socialista, gente. É só estudar um pouquinho. Ah, você está falando mal de Portugal? Não, eu estou falando de um modelo de governo. O modelo de governo de Portugal é um modelo de esquerda socialista. Para você ter ideia, há um cliente nosso que o funcionário dele ganha 8.000 euros de salário. Isso é anormal para Portugal. Ninguém ganha 8.000 euros em Portugal. Ninguém ganha. O presidente não ganha, o primeiro-ministro não ganha 8.000 euros. Porque 48% desses 8.000 euros que o funcionário do meu cliente ganha, 48% ficam retidos direto na fonte do imposto de renda da pessoa física. Ah, mas ele vai conseguir recuperar? Sabe-se lá Deus. Porque é no final do ano que eles fazem a votação do orçamento para o ano seguinte. Aí eles vão dizer qual vai ser a métrica de reembolso do imposto de renda da pessoa física para o ano seguinte, referente ao ano calendário. Então, só Deus sabe o quanto esse cara vai conseguir restituir no ano que vem. Só Deus sabe. Segunda coisa, 11% do salário dele, além dos 48%, já são retidos pela Segurança Social na fonte. Mas 23,75% são pagos pelo patrão dele, a Segurança Social. A Segurança Social em Portugal é 34,75%. Estou dizendo que o Brasil é melhor? Não, de jeito nenhum. Eu estou dizendo dados, eu estou dizendo informações. E outra coisa, o patrão dele investiu na empresa até agora mais ou menos 1,5 milhão em contratações, em preparação do ambiente para criar a empresa e desenvolver um negócio, patentes, a marca e esse tipo de coisa. Ele fez uma fatura agora no mês passado. Segurança Social te comendo pela perna, imposto de renda te comendo pela perna. Portugal é um país legal para viver, para algumas classes de pessoas. Vamos ver quais são elas. Primeiro, se você é aposentado e tem uma boa renda no Brasil, não estou falando de uma renda mais ou menos, eu estou falando de uma boa renda, você ganha bem no Brasil e você não se importa em esperar o tempo que demore para sair o teu visto, visto D7 é uma solução. Você pode pedir um visto D7 e esperar, sabe-se lá Deus, quando eles vão aprovar, e quando aprovarem, você vem para Portugal, porque você já vai ter uma casa comprada ou alugada aqui há muito tempo. É uma das opções. Segundo, se você tem pais maiores de 65 anos que dependem de você, você tem como provar financeiramente, que tem como mantê-los, aí é ter grana mesmo, para provar que você consegue sustentar os seus pais, sustentar a sua família e reagrupar os seus pais, porque a saúde pública gratuita, entre aspas, você paga pela saúde, só que os maiores de 65 e os menores de 18 não pagam na rede pública de atendimento. Alguns hospitais que eu vejo são
feios, despreparados, desorganizados, mas em compensação os profissionais que estão lá dentro são muito bons. Se você tem esses pais maiores de 65 anos e tem condições de mantê-los e provar que você tem como mantê-los aqui, é uma boa opção para você, para a tua configuração de família. E para você que tem filhos menores aí de 12, 13 anos, que ainda não entraram no segundo grau, é um bom momento para vir para Portugal, porque depois da idade dos teus filhos entrarem no segundo grau, já passou o time, já perdeu. Portugal já não é mais o destino, daí você já tem que pensar em outro destino. Pensa em Espanha, pensa em Alemanha, pensa em Holanda, pensa em outro país. Portugal já não é mais destino. Ah, mas lá não fala português. Eu não entendo essa preguiça nossa. Eu falo nossa porque eu sou brasileiro também. Eu não entendo essa preguiça nossa em aprender idiomas. Segunda coisa, quem me conhece sabe que eu sou dono de uma empresa de contabilidade. É a empresa de contabilidade que mais cresceu em 2018 em Portugal. E nós estamos mudando grande parte das operações dessa empresa de contabilidade para outro país da União Europeia, que eu não vou comentar agora qual é, mas no próximo vídeo eu vou dizer. Que a melhor coisa que tem no mundo é você ser convidado ao invés de você chegar de bicão na festa. 4 anos atrás, quando eu criei a minha primeira empresa em Portugal, eu não fui convidado a estar aqui. Ninguém me convidou. É aquela história da tropa de elite. Eu não fui convidado a estar em Portugal. E por isso que eu entro na justiça contra o governo que for necessário, se eles estiverem descumprindo a lei. É o caso de Portugal. Eu entrei na justiça com vários casos contra Portugal, inclusive por conta disso, dos vistos dos nossos clientes que não foram aprovados dentro do prazo, que descumpriram a lei. Mas Portugal nunca me convidou a estar aqui. Apesar dos meus antepassados terem saído dessa península e nós termos o direito de pedir nacionalidade aqui, eu não fui convidado a estar aqui. Muito pelo contrário, em 1496 os meus antepassados foram expulsos daqui, os que não foram expulsos foram mortos pelo povo. Então há um histórico já bem antigo da minha família, dos meus antepassados com esse lugar. Mas eu voltei porque na época era o que eu podia, era o que eu tinha, era o que estava ao alcance da minha mão. Era o mais fácil, o mais prático que eu tinha. Tanto que o meu visto foi aprovado em 60 dias. Em 90 eu estava em Portugal. Para vocês terem ideia, na época tinha apartamento sobrando para alugar, que hoje é o calcanhar de Aquiles de Portugal. Não tem imóvel para você morar. Quer morar, vai ter que morar num cantão, porque não tem. Você vai ter que morar numa região bem afastada do centro da cidade para poder pagar um aluguel justo num imóvel. Aí teu filho vai ter que pegar ônibus, ou você vai ter que ter carro para levar teu filho para a escola, alguma coisa assim. Então Portugal deixou de ser vantajoso na hora que eles começaram a trancar o pé. Se você for começar a olhar as notícias de Portugal de 2014 para cá, quando os brasileiros começaram a fazer investimentos aqui, eu vejo muita gente também, gente demais, que fez um investimento gigantesco em Portugal. E quando eu ouço o ministro da Economia de Portugal falando que houve um milagre econômico em Portugal de 2014 para cá, inexplicável, eu penso assim, ou ele está usando a expressão política para esconder do povo português, e eu acho isso coisa de político mesmo, político tem esse hábito de esconder do povo o que realmente aconteceu, porque é só você pegar a estatística bancária, vai no Banco Comercial Português, que é o maior de Portugal, o Millennium. Millennium tem estatísticas lá, é só você pedir. Pede para ele as estatísticas de brasileiros investidores de 2014 para cá. O milagre econômico de Portugal foi explicado pelo Banco Millennium. É só você pegar as estatísticas. Quantos, como eles falam aqui, milhares de milhões de reais, então quantos bilhões de reais, trocando para euro, bilhões de euros, entraram em Portugal pela mão de brasileiros que vieram para cá fazer investimento, botar seus negócios, comprar imóveis. Eu conheço brasileiros que recuperaram clubes de futebol em Portugal que estavam falidos, compraram o clube de futebol, levantaram o clube de futebol de novo. Então, para lá, não tem milagre econômico. E como Portugal nunca me convidou a estar aqui, grande parte da operação da minha empresa de contabilidade, eu estou migrando para outro país da União Europeia que vai ser executado por lá, supervisionado por um contabilista registrado em Portugal. Por que eu estou fazendo isso? Porque hoje você faz tudo online. Acabou aquele tempo que você ficava socando papel num saco e mandando para a contabilidade. Infelizmente Portugal ainda não abriu a mente para isso, mas desde fevereiro de 2019 é permitido o trâmite de documentos eletrônicos. Mas chega um fiscal ainda na empresa, ele vai pedir a pasta de documentos. Aí você chega com a lei e fala assim, olha, a lei foi alterada, me notifica então. Acontece muito isso aqui. O funcionalismo público
tem muitos excelentes profissionais, tanto que nós mudamos, na época que nós mudamos a Tudo B2B e a TIS, que é a empresa de contabilidade, de uma cidade para outra, nós mudamos para Braga, não vou dizer o nome da cidade anterior, que lá o serviço público é uma catástrofe. Nós mudamos para Braga. Em Braga, finanças e segurança social funcionam como um reloginho, funcionam perfeitamente. Mas eu vejo muito do funcionalismo público em Portugal do que eu via 20 anos atrás, quando eu era novo na contabilidade, comecei a trabalhar novo na contabilidade e via esse tipo de atendimento, coisa que hoje para nós é inconcebível no Brasil. Aqui ainda existe por conta do velho hábito. Ah, mas a lei mudou faz 10 anos, o cara continua ainda no mesmo hábito. Eu já falei isso em outros vídeos também. Não é por isso que eu parei de lançar vídeos, porque eu acho que se for para falar para você, e eu vou falar qual é meu público, meus concorrentes que me ouvem aí, aprendam comigo, que fui o primeiro empresário a botar uma empresa que fazia consultoria para empreendedores e empresários em Portugal. Aprende comigo, que tem experiência. O público que trabalha comigo é o público de 35 a 45 anos. 78% deles são homens. Mais da metade deles nunca teve empresa na vida antes. E chegaram aqui em Portugal, alguns deles tiveram muito sucesso. Muitos deles seguiram os nossos conselhos. Muitos deles não seguiram. Muitos já voltaram para o Brasil. Muitos deles, pelo contrário, ficaram ricos em Portugal, porque acharam o segmento de negócio deles. Mas um unicórnio você não acha todo dia. Mas Portugal nunca nos convidou a estar aqui. Nunca nos abriu as portas e disse. Já em compensação, há outros países na União Europeia onde eu tenho criado laços muito estreitos, que é justamente para onde eu tenho migrado parte dos meus clientes que estão indo embora de Portugal por conta dessa política esquerdista e de socialismo, onde o empresário é mal visto. Sabe aquela política do empresário ser mal visto? Poxa, o empresário está trabalhando. A maioria dos meus clientes não tira salário, traz dinheiro do Brasil de rendimentos que tem de alguma coisa no Brasil para pagar as contas em Portugal, porque o negócio ainda não está dando dinheiro, porque demora um tempão dar dinheiro o negócio às vezes. Eu conheço empresas que demoraram mais de 5 anos para começar a entrar em ponto de equilíbrio, para o bico do avião começar a nivelar. Aí eu chego para empresários e falo, ó, houve uma proposta do governo tal, de país tal, para você mudar para lá. A proposta é tal, você vai receber tanto subsídio de imposto, você vai receber tanto para isso, só que tem uma contrapartida, você vai ter que contratar tantos funcionários. Você pensa assim, no Brasil, quando a gente vê que o governo ofereceu algum subsídio, o subsídio é porque você contratou 50, 60 funcionários. Não. Tem governos aqui que estão mantendo laço de relacionamento comigo, justamente por conta do sucesso que nós tivemos em Portugal, que nos ofereceu a possibilidade de os empresários que nos procuram, nós enviarmos para lá. A única coisa que esses empresários vão ter que fazer é fazer um esforço um pouco maior para aprender o idioma do país e contratar dois funcionários. Há um país onde nós estamos levando vários empresários que ainda há subsídios do ano de 2019. Ainda a porta está aberta, os vistos são aprovados em 3 meses e lá é um prazo legal. Se o visto não for aprovado em 3 meses pelo Departamento de Imigração, ele é automaticamente aprovado, porque o prazo limite que eles têm para negar é 90 dias. E eles em 4 semanas te dão o cartão de residente no país. Em Portugal você chega a ficar às vezes 8 meses. Eu tenho o caso de uma cliente que regrupou com o marido, que o CEF pegou no pé dela por simples malandragem da unidade onde ela foi. Ela demorou 1 ano e 1 mês para ter o título de residente de reagrupado, diferente desse outro país. E sabe qual é a contrapartida? Você contrata 2 funcionários, instala a tua empresa e faz um investimento de 75 mil. O investimento não está travado, o investimento é para a tua empresa. Você vai usar o dinheiro na sua empresa. Em contrapartida, ao final dos 12 meses que você tem a tua empresa instalada lá, você passou da prova de fogo dos primeiros 12 meses, você recebe 33 mil de subsídio do país. Aí você fala assim, tá, mas eu contratei 2 funcionários, investi 75 mil, recebi 33 mil. Tá, e Portugal te dá o quê? Vou perguntar para os empresários que me assistem em Portugal, quanto você ganhou de subsídio do governo português até hoje? Quanto você ganhou de desconto de imposto do governo português até hoje? Muito pelo contrário, eu tenho um cliente numa cidade aqui em Portugal
que tem um site de e-commerce, ele tem uma loja física e tem um site de e-commerce. Aqui existe a denúncia anônima, que a gente sabe que não é anônima, que é como Portugal é um país pequeno, tem muito cacique, pouco índio, e daí chegaram os brasileiros com pasta, como eles dizem aqui, com bala na agulha, e botaram os negócios, e acabou com a inovação brasileira tomando o espaço deles, porque atendiam mal, entregavam errado, enganavam o cliente. Coisa que o brasileiro teve que aprender a não fazer anos atrás por conta do PROCON, DECON e esse tipo de coisa, o Código de Defesa do Consumidor. Então o brasileiro que veio de 2015, 2016 para cá, já veio preparado para esse tipo de normativa, e eles exigem que você tenha lá as políticas de devolução, esse tipo de coisa no teu site. Meu cliente tinha tudo, só que escrito em português do Brasil. O órgão regulador aqui foi atrás dele, fez uma notificação já com uma coima de 2.500 euros. Aí eu digo assim, que subsídio é esse? O cara emprega hoje 6 funcionários portugueses. Nunca ganhou um centavo do governo português. Nunca ganhou nada. Veio me procurar, o nosso departamento jurídico foi em cima do governo. Primeira coisa que a gente fez, a gente já fez a defesa dele. A segunda coisa que estamos fazendo é processar o governo português por essa calúnia aí que fez contra o nosso cliente, infundada por uma denúncia anônima, né? Que a gente sabe que na realidade não é, que é dos amigos do governo. E daí você fala assim, você está falando mal de Portugal? Não, muito pelo contrário. Eu acho que quando você fala a verdade, você está sendo sincero, abrindo o coração, você não está falando mal, você está falando a verdade. E é só perguntar para qualquer empresário que está aqui. Isso é verdade. Pergunta para o empresário brasileiro e o empresário português. Se você for denunciado por qualquer um, vai lá ao fiscal e te bota uma coima até você provar que você realmente fez tudo certo. Então, entre ser convidado a um país onde eu vou receber um subsídio, vou ter que fazer um esforço maior, porque vou ter que aprender o idioma, vou ter que trabalhar com funcionários que eu não sei como é a cultura, porque dos 28 países da União Europeia, cada um deles tem várias culturas. Um dos grandes exemplos é Portugal. Portugal Norte e Sul é completamente diferente um povo do outro. A origem etnológica de cada um deles é diferente. Então, cada povo é diferente. Na Espanha você tem praticamente 5 países dentro de um reino. Então são 5 culturas diferentes, inclusive com idiomas diferentes dentro da Espanha. E você para ler e fala assim, meu Deus, eu não estou entendendo nada, acho que eu sofri um derrame. Mas é aquele negócio de você querer voar. Você está em Portugal, está vendo esse monte de imposto que está pagando, está indignado com isso tudo que está fazendo. Avalie, pense do jeito que tu quiser, mas pense de maneira crítica. Pensa bem. Se você tem mais de 75 mil, Portugal já não é mais o destino. Primeiro que para comprar imóveis já não vale mais a pena, porque os imóveis ficaram muito caros. Para alugar um imóvel já não vale mais a pena, porque os imóveis ficaram absurdamente caros. Os portugueses reclamam disso, falam, vocês brasileiros inflacionaram o mercado de imóveis em Portugal. É real, eu não posso dizer que não, é verdade. O brasileiro chega aqui e aceita pagar um ano adiantado de aluguel, coisa que nenhum outro país da União Europeia, nenhum que eu conheço, não conheço nenhum onde você chega e paga um ano adiantado de aluguel. Isso é absurdo que acontece em Portugal. Então, se você tem os 75 mil para fazer investimento, se você está disposto a aprender um novo idioma e uma nova cultura, e não me julgue por falar a verdade como sendo uma crítica, porque eu não critiquei em nenhum momento, eu falei a verdade. Então, deixa nos comentários aí sugestões, perguntas, esse tipo de coisa, mas se for para fazer debate de alguma bobagem, nem escreve, nem perde seu tempo, vai ser apagado. Então, gente, eu desejo sucesso a você. No próximo vídeo eu vou falar sobre o que a nossa contabilidade tem feito aqui para salvar a vida de alguns empresários e erros que você não deve cometer ao comprar negócios em outro país. A gente se vê aí no próximo vídeo.